Salvador Jesus. É um grande milagre estarmos aqui. Podíamos estar em qualquer lugar, mas estamos aqui. Irmãos, abri nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 23, irmãos, versículo 33. Cooperador Denis, cooperador Vitor, está lá no Briquet, Jardim Briquet, e nós estamos aqui reunidos. Aqui a crucificação, né, irmãos? Diz assim, Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo. E se é o Cristo, o escolhido de Deus, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Então aqui a gente vê, né, irmãos, que Jesus ele foi crucificado, e junto com ele, dois ladrões lá, dois malfeitores, foram crucificados com ele. E aí um deles, a gente vê aqui que alcançou salvação. Jesus diz, né, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né, irmãos? E as pessoas têm esse homem aqui como aquele que se arrependeu no último momento, e Jesus deu salvação para ele, né, irmãos, no último momento. Esse homem aqui, ele é reconhecido, né, como pela Igreja Católica, por exemplo, ele é um santo, né, irmãos? Tem até nome, né, Dimas, né, irmãos? E a palavra não fala muito dele, né? A palavra não fala nada dele, na verdade, só esse episódio aqui. A palavra que nós temos, a palavra que nós cremos. Mas fato é que ele é um santo aí para a Igreja Católica. Por quê, irmãos? Porque ele se arrependeu no último momento, né? É o que eles dizem. E Jesus deu a salvação para ele no último momento. Ele é um bom ladrão, né, irmãos? Então, de acordo com aquilo que nós cremos, nós temos certeza de que isso não aconteceu, né, irmãos? Ele não teve a salvação no último momento, né? Esse homem já conhecia Jesus. Ele reconhece Jesus como Deus, como Senhor. Ele sabe que Jesus não fez mal nenhum, não merecia estar ali. Crucificaram ele, que ele estava pagando o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Então esse homem aqui com certeza era um discípulo, né? Por que ele foi preso? A palavra não fala, né, irmãos? Por que ele foi crucificado? A palavra não fala. O nome dele acharam num livro aí apócrifo, né, irmãos? Livro de Nicodemos, né? Livro de Nicodemos, lá cita o nome dele. Eu não li, nunca li, e não leio nenhum desses livros aí, mas é um livro que não é inspirado por Deus, não faz parte, né, irmãos, daquilo que nós cremos. Então, mas para nós o que resta, né, irmãos, é a gente saber que para ser salvo precisa perseverar, né, irmãos? Para ser salvo precisa nascer de novo. Para ser salvo precisa ser liberto. Para ser salvo precisa ser obediente à verdade. É uma caminhada com Cristo, né, irmãos? Para ser salvo. A salvação não é assim, né?
A salvação não é no leito de morte ali, né, irmãos? A pessoa, ela leva a vida do jeito que ela quer, e aí no leito de morte, você vai lá e fala para a pessoa, você crê em Jesus? Ela fala, creio, está salva. Não é isso, né, irmãos? Isso não é assim que funciona. Então nós não podemos crer nisso daí, nós não podemos nos firmar nisso daí como as pessoas se firmam nisso. Então muitos acham que vai levar a vida de qualquer jeito, e lá no último dia vai ter oportunidade de escolher por Jesus. Vai ter oportunidade de escolher entre o lago de fogo e o céu. E não vai ter isso daí. Não vai ter isso daí, irmãos. Então, imagina que um grupo de religiosos, eles creem nisso. Eles creem que esse homem aqui, ele se arrependeu ali no último momento. Irmãos, vocês veem a dificuldade que é seguir após Jesus. A dificuldade que é se arrepender. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança da forma de pensar, irmãos. Então a palavra fala que nós temos que ter, como homens e mulheres espirituais, nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Nós temos que ter o mesmo propósito de Jesus. Nós temos que conhecer qual o propósito de Jesus e ter o mesmo propósito que Ele, a mesma vontade que Ele. Assim como Ele saiu da glória e se fez homem e deu a vida por nós, nós também. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e dar a vida. E dar a vida por quem, irmãos? Por Jesus? Nós temos que dar a vida por Jesus? Nós temos que dar a vida por aqueles que Jesus tem como mais precioso. E quem que Jesus tem por mais precioso? Ele deu a vida por quem? Ele deu a vida pela igreja. Então a igreja de Cristo é o que ele tem por mais precioso. E é por ela que nós temos que dar a vida. E a igreja de Cristo são os irmãos. Então, é como diz a palavra, né, irmãos? 1 João. 1 João capítulo 3. É 1 João capítulo 3, versículo 13. É, 1 João capítulo 3, versículo 13. Diz assim, irmãos: Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece ou vos rejeita. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos, irmãos. Quem não ama seu irmão permanece aonde, irmãos? Na morte. Irmãos, Jesus ele provou o amor dele para conosco, irmãos. Como que ele provou isso daí? Como que Jesus provou o amor dele para com os homens? Dando a vida. Então ele deu a vida por homens e mulheres que não prestavam, ele deu a vida por homens e mulheres que não valiam nada, homens e mulheres que não tinham nada a oferecer a ele, nada a oferecer, irmãos. Nós não tínhamos nada a oferecer a Jesus. E ele deu a vida, ele provou o amor dele. E como que eu vou provar o amor, o meu amor pelos irmãos? Também é dando a vida, dando a vida. Irmãos, dando a vida não é você pendurar um poste, né, uma cruz, e ser pendurado nessa cruz aí, irmãos, e morrer ali. Não é essa vida, não. Não é essa vida, não. É a liberdade que o mundo te oferece e o evangelho não é a favor. Essa liberdade você tem que perder. O conforto que o mundo oferece, você tem que perder. Os desejos carnais que afasta o cristão de Jesus, que afasta o cristão da comunhão, tem que ser mortificado. Então essas coisas têm que acontecer. Isso é dar vida. É dar vida. É eu poder estar em qualquer lugar, curtindo a vida, e eu abrir mão disso daí para estar com os irmãos. Eu abrir mão disso daí para estar intercedendo pelos irmãos. Para estar junto dos irmãos.
Hoje, a irmã Janaína não está bem, né? Ela está mal, está padecendo com enfermidade. Só sabe disso, irmãos, quem tem comunhão com ela. Se tiver algum irmão que não tem comunhão com a igreja, não está sabendo disso. Não está sabendo. A irmã está doente lá e essa pessoa não está sabendo. E como que essa pessoa vai interceder pela irmã se não está sabendo? Tem condições? Não tem condições. Então isso é óbvio, irmãos. Isso é claro. Isso é claro. Se eu venho para a igreja hoje e eu vejo, por exemplo, o irmão Vero, e ele está triste, eu vou ver que ele está triste. Se eu não estiver aqui, eu não vou saber disso. O irmão não está triste não, tá, irmãos? É só um exemplo. Eu não vou saber disso. Eu só vou saber se eu estiver em comunhão com ele. E eu só vou poder dizer que eu amo o irmão se eu estiver nessa condição, irmãos. Se eu estiver nessa condição de me doar, de me entregar, de abrir mão. Pastor Jesus, irmão. Abrir mão de tudo, para quê? Para estar junto, para estar caminhando junto, irmãos. É a única forma. Porque senão cada um cuida da sua vida e esquece do mais importante. E aqui diz, ó, versículo 15, ó. Versículo 14, né? Ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele. O que, irmãos? A vida eterna. Irmãos, aborrecer é rejeitar. É rejeitar. Qualquer que rejeita o seu irmão é um homicida. Por quê, irmãos? Porque esse irmão, outrora, estava morto. Cada um dos senhores, nós estávamos mortos. E Jesus veio e deu vida. Ele deu vida para nós. Então a vida que nós temos é a vida de Jesus, que está em nós. Quando eu rejeito o irmão, o que é rejeitar o irmão? É chegar e falar assim, eu não quero saber de você, sai daqui. Não é isso, irmãos. É você trocar o irmão pela sua vida, a sua própria vida. Isso é rejeitar o irmão. Quando eu rejeito o irmão, o que eu estou fazendo? Eu estou matando ele. Quer dizer, Jesus foi lá e deu vida para ele. E eu estou pisando nessa vida que Jesus deu. Em outras palavras, em outros versículos, vai falar no pisar no sangue de Cristo. Eu rejeitar um irmão é a mesma coisa que pisar no sangue de Cristo. Porque Jesus deu sangue por cada um de nós. Ele derramou sangue na cruz para nos justificar. Então, irmãos, a comunhão é algo muito sério. Algo muito sério. E aí diz aqui, ó, versículo 16, ó. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, isso aqui é um mandamento, irmãos. É um mandamento. Nós temos que dar a vida uns pelos outros. A vida que nós tínhamos não serve mais. E ela quer reviver em todo instante, irmãos. A nossa antiga vida, ela quer brotar, né, irmãos? Ela quer brotar. Ela quer a todo momento. Em uns mais forte, outros mais fraco, mas ela tem poder. E nós temos que empregar força todos os dias para que ela não venha, irmãos, não venha prevalecer, né? Ó, versículo 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, fechar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra. E em que mais, irmãos? E em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o que, irmãos?
segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos está nele. Nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, aquele que tem o Espírito Santo, irmãos, ele consegue cumprir isso daqui. Sem Espírito Santo não se consegue. Então, irmãos, o Espírito Santo, nós temos que empregar força para não perder o Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo é o selo que nós temos. É o selo para aquele dia lá. Nós recebemos esse selo aí quando nós ouvimos a palavra da verdade. E nós cremos nela, né, irmãos? Efésios, né? Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 1, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 12. Aí o ladrão na cruz lá, é demais a pessoa acreditar, né, irmãos, que ele passou por tudo isso daqui, né? Ele pulou tudo isso aqui. Essa etapa toda ele pulou e lá na cruz ele pegou e se arrependeu ali e alcançou salvação. E não passou por isso daqui que nós vamos ler agora? É impossível, irmãos. Todos têm que passar por isso daqui. Efésios capítulo 1, versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Quando, irmãos? Depois que ouvistes a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade, irmãos? O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então o ladrão na cruz lá, ele provou ali, né, irmãos, pelas palavras dele ali, que ele passou por isso daqui. Ele ouviu a palavra da verdade, ele creu, ele foi selado, e ali ele confessou a fé dele. Ele falou para aquele outro ladrão, falou assim, olha, nós estamos padecendo aqui pelo que nós fizemos, esse nenhum mal fez. Você não teme nem a Deus, estando na mesma situação. Então ele reconheceu Jesus ali como Senhor, como Deus. Não é, irmãos? Então ele passou por isso daqui. Todos têm que passar por isso daqui, irmãos. Quando você passa por isso daqui, você ouve a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, você crê, você é selado com o Espírito Santo. Irmãos, aí é impossível você não abrir mão da vida pelos irmãos. É impossível isso daí. É impossível não mudar a mente da pessoa, né, irmãos? Antes nós tínhamos uma mente voltada para o mundo, uma mente terrena, uma mente animal, diabólica, irmãos. Essa mente aí se perdeu, a nossa mente agora é a mente de Cristo. Então, com a mente de Cristo, a nossa vida hoje é outra. A nossa vida não é mais aquele ritmo que era antes. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né, irmãos? Tudo se fez novo. Vamos concluir em 2 Coríntios, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 14, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Constrange, irmãos? Tem que constranger, irmãos. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, irmãos, se ele deu a vida dele por mim, como que eu vou valorizar a minha antiga vida? Eu não posso mais. Eu tenho que ter morrido também, porque ele morreu por mim. Versículo 15, ó.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Então, em Cristo, né, irmãos? Em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Por quê, irmãos? Por que a justiça de Deus? Porque todos nós estávamos numa situação difícil e precisávamos do resgate. E a obra de Deus, né, irmãos? O ministério da reconciliação, o plano da salvação, ele operou através de Jesus. Então Jesus ele veio e ele cumpriu o propósito. E o propósito dele se cumpre em nós. Então a palavra fala, irmãos, que quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai ser glorificado em nós. Então nós vamos glorificar ele. Aqueles que forem encontrados de pé, vigilante ali, irmãos, vai glorificar a Deus. Os demônios vão ver que a obra de Deus não foi em vão. Os demônios vão ver que aquilo que Jesus ele fez por nós não foi à toa. Tem um povo sincero, tem um povo leal, um povo verdadeiro, irmãos, vivendo nesse mundo, que vive a palavra da verdade, irmãos. Então, todas as vezes, né, irmãos, todas as vezes que o diabo quiser lançar uma seta, um dardo contra nós, irmãos, nós temos que ter em mente isso daí. Eu tenho que glorificar a Deus. Como que eu vou glorificar a Deus? Estando firme. É a única forma, irmãos. Não tem como seja outra forma. A única forma de nós glorificarmos a Deus é estando firme, obediente à sua palavra, lutando, combatendo o bom combate, irmãos. É a única forma. Porque se o diabo lançar uma seta e atingir a nós e nós cairmos, nós vamos estar escandalizando, vamos estar fazendo o sacrifício de Jesus em vão, irmãos. Em vão. E é como eu sempre digo, né, irmãos? É como eu sempre digo, assim como nós somos gerados aos poucos, irmãos, aos poucos. A palavra ela vai nos lavando, a palavra vai mudando a nossa conduta, a palavra vai mudando a nossa forma de pensar, vai mudando as nossas atitudes, e nós somos gerados todos os dias por essa palavra, pela palavra da verdade. Então a vida de Cristo, ela vai fluindo em nosso ser. A cada dia, irmãos, cada dia. Quanto mais envolvido com as coisas de Deus nós estivermos, mais vida nós vamos ter. Isso é certo. Assim também a morte. Assim também a morte. A morte também, ela é aos poucos, irmãos. É aos poucos. É como um câncer. É como um câncer. O câncer, ele não aparece de cara. O câncer está operando lá no corpo humano lá, e a pessoa tem o câncer e nem sabe. E vai indo, e quem olha para ela está bem. Olha hoje está bem, olha amanhã está bem, olha depois está bem. E a pessoa está curtindo a vida e está com câncer lá. E o câncer está evoluindo, está evoluindo. A hora que o câncer se manifesta, não tem quem segure. Não é, irmãos? A pessoa pode ter o dinheiro que for, dificilmente ela vai vencer. E vai morrer. Assim também é a morte, irmãos. A morte espiritual, ela não é de uma hora para outra. Ela é aos poucos. Como que se percebe a morte na vida do cristão? Através das atitudes, através do comportamento. Então, nós somos homens e mulheres espirituais. Nós temos que analisar, irmãos. Analisar uns aos outros. Ver o comportamento.
ver o comportamento, identificar o trabalhar do inimigo na vida do irmão, na vida da irmã. E se identificar, nós temos que trabalhar. Para quê? Para que a pessoa não venha se perder. Porque a hora que ela der por si, ela já está tão envolvida com o mundo, tão envolvida com os antigos pensamentos, com os antigos desejos, que não consegue mais se levantar, irmãos. É assim. Então, esse é o nosso papel de todos, né, irmãos? Nós somos um corpo, né? Corpo tem vários membros, cada membro tem a sua operação. Então, temos que estar bem atento a tudo isso, irmãos. A tudo isso, amém?